Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rony Monteiro, faço parte aqui da pasta de língua inglesa da Escola Municipal de Aulas Digitais. A gente está muito feliz de encontrar vocês aqui, de começar esse dia com esta aula, com esse assunto. E eu faço essa aula com muito carinho, junto do professor André Rissaliano, que está aqui conosco. Saudações pessoal, tudo bom com vocês? Os recadinhos que tem para vocês, você deve saber bastante bem já, né? A nossa interação está garantida pelo YouTube, na reprise pela tarde, certo? E também ao vivo no nosso aplicativo Educa Recife, que já está funcionando. Ou seja, você que não baixou ainda, baixa o aplicativo Educa Recife, você vai ver nossas lives pelas manhãs e à tarde você também vai ver a reprise pelo YouTube. Então você pode mandar recado pelo YouTube, mandar recado pelo aplicativo Educa Recife e vai estar aqui nessa interação porque estamos aqui para compensar o prejuízo da pandemia em nossas vidas. Tecnologia e interação garantida com vocês. Vamos embora. E também tem uma questão de um QR Code, tá, gente? Que é para vocês baixarem o aplicativo aqui do Educa Recife. E é bem interessante que vocês consigam interagir conosco em todas as instâncias. Temos aqui uma moça que nos traduz também. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Gente, vamos lá. O assunto da nossa aula é um assunto que você já deve ter visto alguém, seu pai, seu tio, sua mãe, sei lá quem, que já deve ter falado ou visto sobre esse assunto, porque quando a gente fala de língua inglesa, eu acho que no tempo deles, ou é um ranço que eles têm, uma raivinha, ou de fato os professores não ensinavam muito mais coisas do que isso. Enfim, esse assunto ele é gigantescamente importante. Por quê? Porque ele é o verbo ser ou o verbo estar. Ou seja, em toda situação, eu sempre digo que sou ou que estou, tá, gente? Deixa só o professor aqui dar um adendo. Pois é, gente, é o seguinte, antes do professor começar com o nosso conteúdo de hoje, eu queria dar uns recadinhos com muita importância. Né? Como é teu nome, amor? Fala aí. Késia. Quem está traduzindo a gente para o Libras é Késia, tá? Essa aula, como eu já falei, ele está disponível para você de várias formas, mas uma coisa muito importante é o seguinte, qualquer conhecimento para a gente, ele é válido. Qualquer conhecimento, ele é vamos dizer assim, um acréscimo ao nosso conhecimento. Então, você que é do 6º ano, você que está saindo lá do 4º ano, de um ano complicado de pandemia, não se resuma às aulas de inglês somente do 6º ano. Você pode ver aleatoriamente do 7º, 8º, do 9º, que tudo vai somar para o seu conhecimento de qualquer forma, tá bom? Não esqueça disso. Então, muito bem. Vocês devem ter em casa alguém que realmente tem alguma trava com o verbo to be. O porquê que isso trava, eu não sei. O porquê que isso trava, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, o assunto é fácil. E a gente vai estar aqui dando o passo a passo, dando o atalho para que vocês possam pegar esse assunto rapidamente, tá? Sem nenhuma complicação. Agora, quando ele se complica, a gente tem que dominar. E a gente vai mostrar ele para vocês hoje em várias instâncias, tá certo? A gente vai mostrar ele dentro de texto, dentro de diálogo. Ou seja, vamos ter uma grande viagem aqui. Eu quero que vocês embarquem comigo, tá bom? Então, preste atenção. A gente vai começar a aula com um texto de Shakespeare, né? Um grande dramaturgo. E aí a gente tem Hamlet. E uma grande questão, né? To be or not to be? That's the question. Ou seja, a nossa aula é sobre o verbo to be, olha lá, verbo to be e short answers, e respostas curtas. E a gente vai mostrar para vocês quando é que a gente usa respostas curtas, quando a gente usa respostas longas, que é para poder diferenciar de um para o outro, tá bom? Fiquem tranquilos que tudo vai dar certo, tranquilos. Então, ser ou não ser, eis a questão, esta é a questão. Vamos ao texto. To be or not to be, that's the question. What is more noble for the soul? The bear, the darts and hurls of the always adverse fate, or to arm itself against a sea of misfortunes and put end to them by try to resist them? Nothing else. Ou seja, o que é que diz aqui? Ser ou não ser a questão que é mais nobre para a alma, suportar os dardos e arremessos do fado sempre adverso, sempre contrário, ou armar-se contra um mar de desventuras e dar-lhes fim tentando resistir-lhes.
morrer, dormir, mais nada. Perdão. To imagine that a sleep puts an end to the sufferings of the heart and the infinitive blows that constitute the natural heritage of flesh is a solution to one's desire. Dying, sleeping, maybe dreaming. That's where the point hits. Ou seja, imaginar que um sono põe remate aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne é solução para almejar-se, morrer, dormir, talvez sonhar. É aí que bate o ponto. Com esse texto, esse recorte, eu quero essa câmera daqui. Estou afoito hoje. Vem para cá. Pronto. Com esse texto e esse recorte, eu quero trabalhar com vocês uma ideia também de existência. Nós estamos num mês chamado de Setembro Amarelo, um mês de combate ao suicídio, tá bom? Eu, como professor, não tenho condição nenhuma de perder um aluno, de olhar para uma sala de aula e ver ali um aluno que um dia esteve lá e foi aluno meu. Tá? Eu não tenho condições nenhuma. Você é importantíssimo, você é até indispensável. Então, por favor, se você está passando por uma maré de tristeza, repense os seus atos. Veja o que é que Shakespeare disse aqui. Você acha que imaginar um sono eterno que vai dar fim aos seus sofrimentos do coração? Não vai dar fim. Você vai perder para esses problemas, tá bom? Então a gente vai na aula de hoje encontrar maneiras de que se você está chorando, se está sofrendo por alguma razão, a gente vai transformar isso aqui ou dar soluções para que você possa sobressair disso daí, sem fazer nada, sem atentar contra si. Até porque se você faz algo contra você mesmo, quando você faz, o problema está ali. Quando dá o resultado do que você fez, o problema continua ali. Então a gente vai te ensinar a resolver os teus problemas hoje, vai te ajudar pelo menos a pensar diferente, tá bom? Então vamos lá. Do you know what you want to be? Você sabe o que você quer ser? Então vamos lá. Verbo to be. A gente tem tempos verbais, nós temos ele no passado, no presente, temos ele no futuro, forma afirmativa, interrogativa, forma negativa. A gente vai ver parcialmente algumas delas e não vamos nos atentar tanto às outras formas que não sejam tempo presente, até porque é o aqui e o agora que a gente está vivendo e que a gente tem que tomar as nossas decisões, tá bom? Oi. Já que é o aqui e agora, volta lá no slide anterior. Pessoas, então, a pergunta questionadora da gente é você sabe o que você quer ser? Ou seja, a partir do momento que você está se encontrando nos seus ciclos sociais, ou seja, na sua família, na escola, no seu bairro, você começa a se compreender, você começa a construir sua identidade, né? o seu ser, o seu pensamento. Né? A partir daí, com a escola, com o conhecimento formal, você vai ter a oportunidade de ter sonhos e estruturar sonhos. E aqui na escola, tanto a escola digital, a escola híbrida, no Educa Recife, no chão da sua escola, estamos aqui para construir o sonho com você. Então, de onde você veio, não tem como você ter o domínio da situação. Mas para onde você vai, você tem um domínio total. Então, estamos aqui para isso, né? Para construir junto com você os seus sonhos. Você vai conquistar, seja qual for o seu sonho, você vai conquistar através do estudo, certo? Então, independente se você sabe ou não o que você quer ser, por enquanto, o que você tem que ser é ser estudante, é estar preparado, é superar as dificuldades, que a nossa dificuldade principal foi essa pandemia, estamos aqui para superar isso também, tá? Lembrando também que quando você tem um sonho de ser alguma coisa, você, independente de qualquer coisa, você tem que lutar por ela e você vai construir esse sonho. E no meio do caminho pode mudar também sem nenhum problema. Hoje com a internet, uma coisa que a gente estava discutindo ontem, eu e o professor Rony, é que com a internet hoje é como se o estudante tivesse acesso a muita informação, porém, ele tem que saber o que ele quer para poder acessar essa informação. É como se você tivesse um ponto do ônibus e você não soubesse o ônibus que você quer. Se você não sabe o ônibus que você quer no ponto do ônibus, você vai pegar qualquer ônibus para qualquer lugar e vai ficar perdido. Você tem que saber o que você quer, o seu objetivo. Quero ser uma pessoa boa, quero ser uma pessoa preparada para o futuro, e aí você vai pegar somente as coisas boas na internet. Vai só pegar o ônibus certo que vai levar você onde você quer e não ficar perdido, certo? É com essa mensagem que a gente traz a reflexão aí do do you know what you want to be? Isso. Então vamos lá. O verbo to be é o seguinte, gente. Nós temos os nossos
Na nossa língua materna, né, que é o português, nós temos os pronomes do caso reto, né? Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Em inglês nós também temos isso, tá? Ó, eu, tu, ele, ela e um pronome usado para o que não é humano, né? E até tem uma controvérsia sobre isso, porque se tem um bebê que não tem ainda sexo definido, a gente usa it, né? Até saber que sexo ele tem. Então, não é tão assim não, tudo tem uma exceçãozinha, né? Mas aqui é usado para as coisas neutras, né? Para as coisas, objetos, enfim. Nós, vós e eles, tá certo? Então, para deixar bem clarozinho, já que vocês são sexto ano, estão chegando agora no ensino fundamental 2, né, que é o ensino de anos sinais, e tiveram um ano de atrapalho, eu coloquei a coisa bem mastigadinha para vocês. Então, vamos lá. Quando a gente diz assim, eu espero que você repita aí em casa, tá bom? Verbo to be, eu tenho aqui, I am, you are. O professor pode me ajudar com essa pronúncia também, né? A gente vai fazer um ping-pong aqui, tá? Eu falo e o professor repete, você tem em casa duas formas de pronúncia. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Pessoal, a gente tem dois yous aqui, tá? Um para singular e outro para plural. O primeiro está dentro da caixa dos singulares, né? A segunda pessoa do singular. E o segundo é vós, está na área das pessoas do plural. A diferença também é que, como é que eu vou saber quando um é singular e um é plural? É porque um vai ter a frase no singular e o outro vai ter a frase no plural, tá bom? Na tradução a gente vê isso aqui. Melhor que vocês pensem em vez de estar traduzindo tudo ao pé da letra. Então, como é que isso ficaria em português? Eu sou ou eu estou, tá bom? Por que eu sou ou eu estou? Porque o verbo é ser ou estar. Ou seja, eu sou professor e eu estou no trabalho. Eu sou professor e eu estou no trabalho. Alguém liga para você e você fala, quem é? Eu sou Rony. Estás onde? Estou no trabalho. O verbo é o mesmo e eu usei ele nas duas configurações, nas duas flexões que ele tem, tá bom? Então, eu sou, eu estou, tu és, tu estás, ele, ela, isto é, ou está, nós somos ou estamos, vós sois ou estáis, eles ou elas são ou estão, tá bom? Isso no presente. Para o passado agora, o que era am e is vai virar was. O que era am e is vai virar was. Professor, e o que era are... Gente, desculpa, volta lá um pedacinho. Antes de a gente ir para o passado, queria só fazer um adendo aí importante. Como esse verbo, ele é o verbo ser, como o professor Rony falou, e ao mesmo tempo o verbo estar, é importante a gente entender que quando você vai usar, você vai perguntar o seguinte, então, quando vai ser um, quando vai ser outro? Claro que o contexto vai lhe dizer se você está se referindo ao verbo ser ou ao verbo estar, que são diferentes, né? Porque, por exemplo, doente, eu estou doente, é diferente de eu sou doente, né? O professor Rony estava fungando, então ele talvez estivesse com gripe, então está doente de gripe. Eu sou míope, eu não estou míope, eu sou míope. É um problema que eu tenho, que eu vou carregar para esta vida, a não ser que rola uma cirurgia, uma tecnologia avançada. Ou seja, ser é diferente de estar. Como faz em inglês para diferenciar isso? Vai se usar as outras palavras, ou seja, eu estou aqui agora. Então, para você saber que vai estar sendo, aquele verbo está sendo usado como verbo estar, vai ter as outras palavras que vai ajudar você a saber que o verbo está sendo traduzido como está. Como um verbo aqui, como um verbo agora, como um verbo presente, né? Quando é o verbo estar. Quando é o verbo ser, vai ter alguma profissão, algum adjetivo. Eu sou ansioso, né? Eu estou cansado. Então, sempre vai ter as outras palavras para ajudar você a entender se é o verbo ser ou se é o verbo estar. Ok, então vamos ao contexto, né? O contexto é quem vai nos ajudar a diferenciar. Então, no passado, I was, e o que era was vai virar, o que era am e is, que virou was, e o que era are vira were, tá? Então, I was, you were, he, she, it was, we, you, they were, tá bom? Para que a gente conjugue eu estava, eu era, estavas ou eras, ele ou ela estava ou era, nós estávamos ou éramos, vós estáveis ou eres, e eles estavam ou eles eram, tá bom? Tá certo? Então, assim, a gente vai levando, a gente vai segurando aqui devagarzinho. Agora a gente vai para uma outra forma, que é o futuro. No futuro também não é difícil, gente.
O que a gente pode fazer do futuro é o seguinte, tudo ele, todas. A gente vai colocar o will be, tá? Então, ó, I will be, you will be, he, she, it will be, porque todos eles é serei ou estarei, serei ou estarei, serei ou estarei, então não vai fazer tanta diferença, tá certo? Aqui a gente vai trabalhar a questão do futuro, ó, todos eles, ó, serei, estarei, estaremos, seremos, mas a forma do futuro é uma forma só. Vem pra cá. Forma do futuro, uma maneira só da gente poder trabalhar, tá certo? Então vamos lá agora. O que são respostas curtas, que são um outro assunto que nós temos nessa aula também. Respostas curtas é o seguinte, é como se você estivesse falando com alguém monossilábico, ou com alguém tímido, ou com alguém que não queira falar mesmo, tá bom? Então perceba, as respostas curtas, temos aqui alguns exemplos. Are they your parents? Eles são seus pais? Yes, they are. É como se fosse somente o sim, ou sim, eles são, tá bom? Aqui no português, se você está falando com um nativo, ele pode responder somente yes, ou yes, they are, como for, você vai entender que a resposta dele é positiva, mesmo que não seja obrigado a reproduzir a frase inteira, tá bom? Are you okay? Você está bem? E uma forma negativa de responder isso, no, I am not, que significa não, eu não estou, tá bom? Então, nós temos uma estrutura aqui para responder de forma afirmativa, uma estrutura para responder de forma negativa também, tá certo? Então, nas affirmative forms, as orações, o verbo deve ser colocado depois do sujeito. Professor, tem um verbo to be. Onde é que eu coloco? Lembra lá, aqui onde eu pus, ó. Em todos eles, nós vemos, ó, o sujeito, que são os pronomes do caso reto, o verbo vem logo depois, tá certo? Então, ó, no passado, no presente, no futuro, em todos eles aí, que eu mostrei para vocês as formas afirmativas, então o meu verbo vem após o meu pronome, tá? E eu preciso saber esse pronome de cor, tá, gente? É a minha base para poder conjugar verbos. Ou seja, she, que significa ela, is a good cooker. Ela é uma boa cozinheira. Ó o meu verbo aqui, bem depois do meu sujeito, tá bom? Bem depois do meu pronome. Então vamos lá. Formas negativas. Onde é que vai entrar o meu verbo to be na forma negativa? Ele vai entrar no mesmo lugar. A diferença é que após ele eu vou ter uma partícula que vai evidenciar a negatividade da minha frase, tá bom? Então veja, she is not a good cooker. A primeira frase, she is a good cooker, ela é uma boa cozinheira. E agora ela não é uma boa cozinheira. Ao pé da letra a tradução fica, né? She is not, ela é não. Mas aqui a gente vai só mudar um pouquinho. Ó, she is not, ela é não. Então, na hora de traduzir, a gente coloca, só faz a mudança aqui, mas a estrutura da frase é essa. Esquece a tradução, vai para o inglês, que é o que a gente precisa. Sujeito, verbo e a partícula de negatividade. Tá bom? Na forma interrogativa, aí agora vai mudar um pouquinho. Porque na forma interrogativa, o meu verbo troca de lugar com o meu sujeito, tá certo? Ou seja, o meu verbo inicia a frase, se for o verbo to be, tá, pessoal? Que é o verbo que a gente está mostrando aqui agora, por isso que a gente estuda ele separado, a gente não traz ele junto de todos os outros verbos, porque ele tem nuances, ele tem diferenças dos outros verbos, tá? Então vamos lá. Is she a good cooker? Is she a good cooker? Ou seja, é ela uma boa cozinheira? Agora eu estou fazendo uma pergunta. Então, qual é a evidência da minha forma interrogativa? É o meu verbo no lugar do meu pronome, trocado com o meu pronome e a interrogação no final da frase. Ok, gente? Então, vamos seguindo aqui, ó. Vamos ver exemplos. Vamos ver exemplos agora, na prática, né? Com cada um desses pronomes. I am a teacher, inclusive o professor de vocês, né? Um deles, porque o outro está aí no chão da escola fazendo um trabalho maravilhoso, eu acredito. Então, inclusive, abraço aí, colega. Vamos jogar duro. I am a teacher, eu sou um professor. Né? I am at work, eu estou no trabalho. Ó. Então, eu sou e eu estou, trouxe as duas nuances do verbo para vocês. Agora, you are so beautiful, esse aí está apaixonado, né? Arrumou umas florzinhas aí, não sei lá de onde. Essa ela não comprou não, deve ter tirado algum jardim desse daí. You are so beautiful. Você é tão linda, então aqui já uma outra conjugação. Você é a segunda pessoa do singular, tá bom? You are my love.
que é que significa you are my love, gente? Reloginho para vocês na tela. 1, 2, 3, time's up. Tempo acabou. You are my love. Você é o meu... Vocês sabem o que é isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Você é o meu amor. Então ele deu ali a florzinha porque está apaixonado. She's a grocery clerk. O que é que ela é? Ela é uma balconista de supermercado. Ela é, mas também ela pode estar, né? Como o professor disse, ela vai trilhando uma linha e ela pode estar aqui agora, mas depois ela ser a gerente, depois ela ser até mesmo a dona desse supermercado. Basta que ela trace uma reta para ela poder seguir, tá bom? Então, sempre para cima. She's not a client. Ela não é uma cliente, tá bom, pessoal? She is at school. Onde é que ela está? Outro dia a gente traz para vocês uma aula de preposições, tá? Para vocês entenderem aqui, in, on, at, onde é que a gente faz, como é que a gente trabalha, né? Aqui ela diz que ela está na escola, onde da escola a gente não sabe, porque ele trabalhou a preposição da forma geral, tá? Ela está na escola, she is at school. E agora tem uma bem engraçadinha, porque vocês gostam de dizer isso, né? E aí eu cheguei na sala de inglês, na aula de inglês uma vez, e a criança falou assim, por que vocês não estão agarradinhos? Separa aí a banca um pouquinho. Aí a menina fez assim, ela é minha BFF, professor. Eu disse, BFF? Ela é minha best friend forever. Eu disse, boa, muito bom. Eu não imaginei que o aluno ia saber, e de fato a gente tem essa sigla mesmo, ó. B de best, F de friends e o outro F de forever, tá? Melhores amigas para sempre. He is my best friend. Nesse caso aqui, amigo, né? Ele é meu melhor amigo. Tá dizendo ali a garota, tá certo? E agora, uma frase que mostra tanto eu e o professor André, que é uma coisa, né? Isso aqui é o nosso retrato. Não é a gente que está aqui, mas é o nosso retrato. Esse aqui, o cara está morto. Cansadíssimo, e a gente tem uma rotina de trabalho de 2 cidades, de uma carga horária bem grandona, então a gente vive tired, né? He is tired, ele está cansado, dormindo, enfim. Eu e o professor André, eu não tomava café, agora já estou começando. O professor André todo dia chega aqui com uma lata de energético para dar conta do recado, tá, pessoal? É complicado. E aí, como é que a gente vai usar o it, que a gente já tinha falado lá atrás? Em animais, em objetos, em coisas. Então a menina pergunta, what is it? It's a monkey. O que é isso? É um macaco, né? E fazendo macacada ainda mais, por aí. Gente, ó, só observando que esse it aí ele é neutro, né? Só para destacar o pessoal aí, ó. Esse it do it is a monkey é um macaco. Tanto você pode interpretar esse it como neutro, ou seja, para o verbo não ficar sozinho no começo, né? It is a monkey, ou seja, esse it está mostrando que a gente está dizendo é um macaco ou ele é um macaco. Então esse it tanto é o neutro, como também é o ele ou ela para o que não for seres humanos, tá? Pois, muito bem. Continuando. We are dancers. Nós somos dançarinos. We are dancers. Seguindo. Oops. You are great professionals. Ou seja, vós sois ótimos profissionais, né? Vocês são ótimos profissionais. E aí quando eu uso vós, eu tô fora, né? Eu tô falando plural, eu uso vós, eu não posso dizer eles, né? Eu digo aqui vós, eu tô fora dessa frase, tá bom? E aí, ó, essa frase aqui é mais interessante que eu tô apontando mesmo, ó lá. Todos eles na mesma situação e essa menina parece minha filha. De 10 meses, ela pega uma garrafinha de água assim, bebe água até perder a respiração, o fôlego, dá aquela descansada. Essa menina aí, essa daqui já está com a garrafa cheia, esses dois aqui estão fritos, né? They are thirsty. Sopa de salsinha sem sal, vocês têm que botar a ponta da língua para fora, para falar assim, ó, só a ponta da língua. They are thirsty, tá? Outro dia a gente aprende isso melhorzinho. É a questão dos fonemas. Eles estão com sede. They are Spanish. Eles são espanhóis, tá, pessoal? Então, exemplos, vou correr aqui um pouquinho agora, exemplos de yes, no questions em português. Você é de Minas? Sim. Gosta de azeitona? Não. E de pão de queijo? Sim. Seu nome é Joana? Não. Yes, no questions é assim, ó.
Um fala, outro responde, monossilábico, só uma sílaba, puf, 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 bem pertinho, rapidinho, como se você estivesse de fato tímido ou não quisesse conversar. E aí, falando sobre isso, nós temos tantas formas aqui, ó. Isso aqui era interessante até de vocês dar tirar uma foto aí da tela da televisão de vocês, do computador, seja um print, seja que você tá, por onde você esteja assistindo, tá? Porque nós temos questões, né, formas e maneiras, exemplos de questões, e aqui as formas afirmativas ou negativas delas. I am late, yes, you are. No, you aren't. Então alguém está perguntando, eu estou atrasado, e alguém vai responder, sim, você está. Não, você não está. Você está cansado? Sim, eu estou. Não, você não. Não, eu não estou. Então aí você vai tendo frases e tendo maneiras de responder, tá? Cada um observa uma estrutura de yes, vírgula, yes, vírgula, no, vírgula, no, vírgula, no, vírgula, e o pronome que vai ser utilizado. They, she, por aí vai. Só que quando chegar aqui no I, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque se eu pergunto alguém vai responder você. Eu não estou conversando com alguém? Né? Eu estou atrasado? Ninguém vai responder sim, eu estou atrasado. Vai dizer sim, você está atrasado. Então, entre uma pergunta ou outra, vai mudar o pronome porque é um diálogo. Agora, quando você está falando ou apontando para alguém, você pode, de fato, ir repetindo o pronome que você usou, tá bom? Outros exemplos. Are you from China? Forma interrogativa. Yes, I am. Ou no, I am not. Tá bom? Você é da China? Sim, eu não sou. Is he an engineer? Você é um engenheiro? Sim, eu sou, que seria equivalente a sim, eu sou um engenheiro. Ou no, he isn't. Não, ele não é um engenheiro, tá? Então veja só. Is he a funny person? Ele é uma pessoa engraçada? Repare aí direitinho. É ou não é? É ou não é? E que forma eu responderia? Primeiro eu tenho o he aqui e eu preciso, entre as opções, encontrar he. Ótimo, tem he em todos. Mas aí ele se esforçou para ser engraçado, por mais que não seja para você. Ele está ali, zaroi, está ali com um telefone na cabeça, está fazendo cara de pateta. Então, de repente, ele conseguiu ser engraçado. Yes, he is, tá? Aqui eu teria duas opções somente para poder responder, que seria yes, he is ou no, he isn't, tá? Ou seja, esses dois aqui não contam porque o verbo to be é inalterável. Então não vai existir I is ou I are, nem vai existir you is ou you am, e nem vai existir he are ou he am, tá? É só I am, you are, he is. Ou seja, se eu coloco aqui he am ou he are, tá fora de questão. Gente, só um detalhe aí, ó. Então, Rony, essas perguntas que o professor Rony está fazendo, são perguntas de... Não, you pass. Little time. São perguntas de yes, no question, ou seja, pergunta de sim ou não. Você vai dizer se é sim ou não. No sim ou não, você vai repetir a estrutura da pergunta, ou seja, usando o verbo que foi perguntado, tá? Por isso que é short answer, resposta curta. Você responde o que você quiser, inclusive a resposta curta tem uma estrutura pronta já. Então, gente, quando é que a gente não responde respostas curtas? Quando a gente está nos pronomes interrogativos, tá? Então, quando a gente encontra eles, a gente, de fato, tem que responder de forma maior, porque é impossível responder tão curtinho. Quando alguém, por exemplo, te pergunta, what time is it? Aí tu vai dizer sim ou não? A gente não tem como, né? A gente tem que, de fato, responder da forma correta. E aí, gente, eu queria só abrir para vocês um diálogo e um adendo aqui, que é o seguinte. Você pergunta se alguém está bem, essa pessoa, de fato, não consegue dizer ou transparecer que está bem, tá? Hello, are you okay? Yes, I am. You look sad. Are you really okay? Você parece triste. Você realmente está bem? E aí alguém vai dizer assim, no, I am not. What's happened? E aí existem questões que vocês passam aí, né? De repente você acha ou está achando aí em casa que você já não é tão querido pelos seus pais, ou que alguém já está te olhando torto, ou que você sofre bullying, né? E aí a partir de então você começa a fazer coisas que você não deveria fazer, né? Ou pensar diferente, pensar que não deve mais existir. E aí fica tão difícil a gente trabalhar e abordar situações assim. Você vive chorando. O que a gente quer dizer para vocês não responda com short answers se alguém te perguntar se você está bem e se você não está. Porque se você precisa conversar, existem pessoas que podem te ajudar com isso, tá? Não precisa se machucar assim. Não precisa. Você pode
aliviar a sua dor de outras formas, né? E aí no mês de setembro a gente vem trabalhar esse estilo aqui de vocabulário, tá? Suicide, Dialogue, Depression, Mental Health, Psychology e Psychiatry, tá? Então tudo isso aqui é abordado para que você consiga se livrar desse tipo de situação tão difícil, tá bom? Esse pedaço da aula a gente não vai conseguir continuar, nosso tempo estourou, mas aí eu gostaria muito que em outra oportunidade voltar aqui com mais calma e paciência até, para a gente poder terminar esse assunto com o pessoal do 6º ano, tá, gente? Professor André, se despeça aqui. O meu despedido a tarefinha é 3 imagens, 3 comentários com o verbo to be, tá? Valeu! Tchau, gente. Até a próxima para vocês.